Olá, olá, Shalom, eu sou Roseni Marques e estou aqui para compartilhar com você um tema que está em alta. Em tempos de pandemia, eu trago conteúdo com o título de Controle Emocional e Fé na Pandemia. Por que esse tema, Roseni? Porque esse é um tema muito cotado nesse tempo. Veja bem, nós temos emoção e temos um espírito. Nós temos um ser psicológico que nós somos e nós somos também um ser espiritual e somos um ser biológico. Na verdade, eu defendo a ideia de que o homem é um ser espiritual, social e biológico. Ou seja, biológico, psicológico, espiritual e social. Eu entendo que nós somos dentro de todo esse contexto. E pensando nisso, eu trouxe aqui algo para edificar a sua vida e que com certeza vai fazer toda a diferença nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque eu vou tratar de como você tem um controle emocional, como você pode elaborar o seu controle emocional, como você também pode usar a sua fé, não é? Ativar a sua fé para ter exatamente esse controle emocional em tempo de pandemia. Afinal, a nossa fé é poderosa, né? Então, tratando disso, eu vou começar a estabelecer alguns princípios para controle emocional em sua vida. O primeiro é proteja suas emoções. Gente, é importante proteger as emoções. Esse é um tempo que você precisa ser inteligente, né? Inteligente consigo mesmo. É algo diferente. Nós estamos vivendo uma pandemia, nunca vivemos isso antes. Pelo menos eu entendo com toda a minha experiência e tempo de vida, eu nunca vivi uma situação de pandemia. Então é algo novo e o nosso emocional, ele se manifesta através dos estímulos externos, de circunstâncias. De acordo com as circunstâncias, o meu emocional vai se manifestar. E eu preciso ter controle sobre ele, porque eu não posso deixar que as minhas emoções sigam o curso das circunstâncias, dos estímulos externos e etc. Para isso, eu quero te ensinar. Primeiro ponto, não é hora de refletir sobre suas frustrações. Não é hora. Não é hora de DR. Você sabe o que é DR, né? Discutir a relação. Ou discutir a sua relação com o outro, ou discutir a sua relação com você mesmo. Não é hora, gente. Não é hora de você ficar refletindo sobre suas frustrações, o leite derramado. Você sabe como é o leite derramado? Pois é, não é hora. Não é hora de você ficar pensando, eu não devia ter me casado com fulano. Se eu fosse mais inteligente, eu não tinha feito essa faculdade, esse curso eu não gosto, nada tá dando certo para mim. Eu não mereço essa vida. Eu não aguento esse lugar. Eu não aguento essa vida. Gente, não é hora disso. Sai dessa. Se você deixar suas emoções controlar sua vida e te levar para essa cadeira da melancolia, essa cadeira, entendeu? De alguém que está dentro de um isolamento social e de uma pandemia e que resolveu chorar o leite derramado. Não dá. Não deixe suas emoções conduzir você para esse lugar. Não é tempo de pensar nas frustrações da vida. E nesse tempo, tá? Nesse isolamento social, algumas estruturas de personalidade têm uma inclinação muito fácil para ficar melancólico, para ficar pensando, né, no leite derramado. Não é hora para isso aí. Frustrações, segundo a psicanálise, gente, a frustração é um estado de alguém que foi impedido, né, impedido por si mesmo ou impedido por outros de elaborar,
de sentir, de vivenciar os seus desejos pulsionais. Ou seja, é alguém que é um estado que deixa alguém triste por não ter alcançado alguns desejos na vida, elaborado algumas coisas, vivenciado ou vivido algumas coisas da vida. Então, esse é um estado muito ruim e você tem que proteger suas emoções para não entrar nisso aí, porque na verdade, frustração é um sentimento de incapacidade, né? Diante de desgostos, de desapontos, de desalentos, de tristezas, né? Isso não é hora. Gente, não é hora. Vai por mim. Tira a tua emoção, elabore-se, tá? E proteja a sua emoção desse tipo de sentimento. E ao contrário disso, sabe o que é que você faz? Faça uma coisa diferente. Faça uma coisa diferente para você. Faça coisas diferentes. Esse é um tempo que você pode fazer coisas que você nunca teve tempo de fazer, por exemplo, né? Esse é um momento oportuno para você criar. Crises são oportunidades. Crises são oportunidades. Não é desespero. Não é acabou o mundo. Muito pelo contrário. É uma oportunidade para você se refazer, se ressignificar, se reelaborar, repensar a sua vida, olhar, colocar um outro óculos de valorização da sua vida. Por exemplo, esse é um tempo que você pode separar um momento para escrever um livro, para plantar, para jardinagem, para pintar, não é? Para bordar, sabe? Muita coisa pode surgir e você pode trazer para as suas emoções e proteger as suas emoções desse estado melancólico, de frustrações, de recordações, de situações que não deram certo. Não é tempo. Haverá outro tempo. Beleza? Cultive coisas novas. Não cultive sentimentos ruins, né? Não cultive decepção, amargura, tristeza, rancor, problemas, coisas que não deram. Não cultive isso nas suas emoções. As nossas emoções é um pomar que espera com que o meu eu plante nele flores. Então, faça isso, tá? Faça isso. Plante coisas boas no campo das suas emoções e exerça domínio sobre ele, não permitindo que coisas ruins estejam perturbando sua mente em tempos tão difíceis. Uma outra conselho que eu dou para controle emocional é: filtre estímulos mentais estressantes. Filtre estímulos mentais estressantes. Filtres, Roseni. Filtrar, Roseni. Sim, filtrar. Quer filtrar? Você sabe qual é o papel de um filtro, né? Se você vai fazer um café, você coloca o filtro, o pó dentro do filtro, a água quente, sai depois do filtro o cafezinho e o pó fica, né? O resíduo que não interessa fica separado. Do mesmo jeito é para a água. Eu me lembro que quando eu era criança, mamãe tinha aqueles filtros de barro, né, que tinha filtros dentro, eu lavava, tinha que fazer todo aquele ritual e a água era filtrada e no filtro ficava o resíduo, a sujeira. É isso aí. Estabeleça filtros. Não escute tudo. Aquilo que você vê que lhe faz mal, que são estímulos de pensamentos estressantes, doloridos, violentos, agressivos, filtre. Você não é obrigado a ouvir lixo, tá? Você não precisa ouvir a televisão o dia inteiro. Eu tirei isso, tá? Na primeira semana da pandemia, confesso que fiquei vendo muito. Depois eu disse não me interessa televisão. Vou produzir, vou construir coisas novas para minha vida e vou assistir um jornal, obviamente que não é a Globo, para ter maiores informações. Mas mais nada. Gente, gasta o teu tempo construindo.
filtre os conteúdos verbais, filtre conversas nocivas, conversas agressivas, conversas que não constroem e não edifica a sua vida. Isso é muito importante. Na pandemia, não sofra por antecipação. Não sofra por antecipação. O que é que você quer sofrendo por antecipação? Contando quantos mortos, contando quantos contaminados, contando como... Gente, deixa para os profissionais fazerem isso. Vá cuidar da sua vida. Vá administrar melhor a sua vida nesse isolamento social. Tenha saúde mental. Busque saúde mental, né? Faça respiração terapêutica. Pense a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Adore a Deus. Construa coisas novas na sua vida. Gaste o seu tempo pensando e fazendo coisas boas. E se cobre menos cobrança, porque tem gente que são dois extremos. Tem um tipo de gente que se cobra. E se cobra porque eu não estou fazendo nada, porque eu não vou, porque eu não tinha dinheiro para poder ficar tranquilo nessa pandemia, porque eu não fiz isso, e tem outro grupo que se cobra de nada. Aí não faz nada, passa o dia todinho, estamos na pandemia, no isolamento social, vamos só dormir e pronto. Gente, equilíbrio nas coisas, nenhum nem outro. Equilíbrio. Busque equilibrar sua mente. Pense o que é bom para a sua vida. Coloque sua mente para funcionar. Faça cursos que você não teve tempo de fazer. Chegou a hora. Vá fazer cursos. Vá aprender coisas novas, né? Tenha critérios para o que você escuta. Tenha critérios. Nada de notícia ruim demais, morte demais, coisa ruim. Não, você é que precisa mandar na sua mente. Você sabia que é você que manda na sua mente? E deve, ou pelo menos deve mandar na sua mente. Olha, o conhecimento psicológico diz que os pensamentos, os padrões de pensamentos justificam o comportamento, não é? Produz o comportamento. A Bíblia diz, sabe o quê? Que assim como o homem pensa, assim ele é. Como é determinante o pensamento. Como é importante você evitar estímulos estressantes na sua mente. Governe sua mente. Coloque ela em coisas edificadas que possam te ajudar. Amém? Terceiro conselho que está muito ligado à mente é controle sua ansiedade. Tenha fé em Deus. Porque a ansiedade são pensamentos, gente. Pensamentos de pulsão de morte, né? São pensamentos, são gatilhos de morte, de medo, de pânico. O transtorno da ansiedade desorganiza o seu campo emocional e a mente mais ainda, né? Então, eu costumo dizer que geralmente a ansiedade é um medo de algo que ainda vai acontecer. Nem aconteceu, está lá no futuro. Para que esse medo? Para que contabilizar um medo, um futuro que nem chegou? Então, tranquilize a sua mente. Quero te dar conselhos. Primeiro, quando esses pensamentos de ansiedade, que desorganiza a sua mente, que provoca pânico e medo vierem, e ainda que quando eles aconteçam, mexa com o seu organismo, tragam, né, a coisa da atinge o corpo, né? Quando o teu psicológico altera o teu biológico, taquicardia, medo, tremor, frieza nas extremidades, né, dos membros, ainda que isso aconteça, você precisa compreender que você precisa ter o controle da sua mente. Então, conselho número 1, quando vier essas crises de pânico e de ansiedade, respire. Faça a respiração terapêutica que eu ensinei lá no meu canal do YouTube. Tem uma palestra sobre ansiedade e pânico. Então vá lá e aprenda. Pratica a respiração terapêutica depois. Critique o pensamento. Toda desorganização na mente, todo pânico, medo, tem um pensamento. Se você não detectar assim que você tem a crise, você vai buscar porque existe. E critique. Aí o conselho é critique.
Qual é a evidência que há nesse tipo de pensamento? São pensamentos, às vezes, que a gente fica impressionada, sem pé nem cabeça. Eu vou morrer, eu vou morrer. Sim, vai morrer de quê? Eu vou morrer como? Por quê? Qual é a evidência disso? Comece a criticar os seus pensamentos, que aí esse pensamento disfuncional de pânico, ele vai recuando, porque você não está correndo com medo dele. Não corra com medo do medo. Tá certo? Em frente, criticando, fazendo as perguntas, porque ele está aqui. E isso aqui, a sua mente, quem tem que mandar é você. Controle sua mente, governe sua mente. Tá certo? Então, faça outros trabalhos, crie alternativas de pensar, adote o devocional bíblico, a mensagem, a meditação da palavra de Deus, unida ao relaxamento respiratório, é fantástico, tá? Eu vou gravar um vídeo ensinando sobre relaxamento e meditação bíblica. Maravilha, me aguarda. Então, voltando, o quarto conselho para controle emocional: dê um sentido dessa pandemia para a sua vida. Dê um sentido. Dê o sentido. Você vai dar o sentido. Um sentido para você. Qual o sentido que isso fez para mim? Um sentido bom. Eu conheço pessoas que deram o sentido de que foi um tempo de reconciliação, começou a refletir e foi se reconciliando com a família, que há muito tempo pessoas tinham na família que não se falavam. Aí algumas pessoas estabeleceram como reconciliação, esse foi o sentido, né? Outras estabeleceram um sentido de reinvenção, se reinventaram. A pandemia para mim tem o sentido de reinventar. Gente, tem tanto sentido bom. Dá um sentido bom para essa crise da pandemia, para esse isolamento social na sua vida. Dê um sentido bom. Esse eu vou dar o sentido de que eu vou mudar essas coisas aqui, tal. Você pode criar um sentido bom. Dê um novo ponto de vista, um ponto de vista seu, não, né, da política, de ninguém, seu e para a sua vida, tá? Coisas boas. Então, dê esse sentido novo, né? Dê um sentido para essa crise na sua vida, tá certo? Isso vai fazer algo maravilhoso, porque você vai dar um ponto de vista que você enxerga que vai ser melhor para você. Beleza? Então, assuma o controle do seu mundo interno e da sua mente. Ouse controlar, ouse exercer a autoridade do seu eu. Mas eu faço um link agora com a fé. E eu coloquei uma frase que eu quero que você medite, porque essa frase ela é fantástica, ela é profunda. As muitas emoções precisam se submeter à autoridade do seu eu. As suas muitas emoções precisam se submeter à autoridade do seu eu, do seu próprio eu, que crê em Deus. Então você tem um eu que crê em Deus. Você tem um eu, tá, que acredita no Senhor. Então use essa fé. Use essa fé na pandemia. Use essa fé em todos esses aspectos que eu te dei para controle emocional. Aplique a fé. Eu quero citar o exemplo de Jesus. Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane ali, ele foi fantasticamente um exemplo de quem tinha emoções, viveu as suas emoções, os desafios das suas emoções dentro das circunstâncias, que eram circunstâncias de medo que ele estava vivendo, porque ele ia para a cruz, ele ia morrer. E a Bíblia diz que ele foi para o Getsemane. Então, ele vivenciou várias situações humanas e emocionais. Ele procurou amigos e às vezes a gente está só, não é? E as nossas emoções sofrem, a gente procura amigo. Ele procurou um amigo, né? E não encontrou, porque eles dormiram, eles não ficaram vigiando. E ele ficou, puxa, vocês, não é? Não vigiam nenhum momento quando eu mais precisei. Ele foi decepcionado pelas pessoas.
Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Ele estava com muito medo. Ele chorou de medo. Ele chorou, Jesus chorou que sangrou no Getsêmani. Os poros sangraram de tanto medo, de tanta tensão, né, de tanta insegurança ali. Jesus vivenciou todas as etapas de uma emoção à flor da pele. Mas Jesus nos ensina a grande virada nesse momento em que as emoções se desorganizam e se mistura com medo, com desafio do que será amanhã, como é que vai ser a minha vida agora para frente, nessa pandemia, não é? Sabe o que é que Jesus nos ensina no Getsêmani? Ele virou a chave, sabe, do triunfo sobre as suas emoções, do triunfo sobre o controle emocional dele. Ele virou a chave quando ele, depois que ele sofreu todas as dores que ele tinha que sofrer, depois que ele fez todos os desabafos, não é, de medo que ele teve ali no Getsêmani, ele vai e respira bem fundo e diz: Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A chave do controle emocional é você respirar bem fundo e dizer: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, eu confio em ti. Essa expressão emocional de Jesus para o Pai, ela é carregada de uma palavra chamada confiança. Ele confiou em Deus, ele confiou no Pai. E confiar é acreditar piamente nos procedimentos de quem nós estamos confiando. E aí, você acredita nos procedimentos de Deus sobre essa pandemia, sobre esse isolamento social em sua vida? Você está confiante de que Deus está no controle? Você está confiante de que Ele está cuidando de tudo? Você está confiante de que no final você vai sair triunfante? Você vai sair vitorioso como Jesus teve essa confiança em meio à sua turbulência emocional? Jesus no final, depois que chorou, chora também aos pés do Senhor. Chora para Jesus, né? Coloque suas fragilidades para o Senhor, mas depois não esqueça, termine dizendo: eu confio no Senhor. Termine dizendo o que o salmista Davi disse: se tu minha alma, ao Senhor suplica e não recebe, confiando fica. Confie em Deus, confie em Deus, Ele fará. Chave para o controle emocional da fé. Exerça fé confiando em Deus. Exerça fé de que Ele está no controle dessa pandemia, de que Ele está no controle dessa situação toda e que Ele vai nos dar vitória no final de tudo isso aí. Amém? E é importante nós sabermos de uma coisa, ou lembrar de uma coisa chamada Jesus. Sabe que a fé é no autor. E o autor é Jesus. Jesus é o autor da fé. Gente, o autor da fé é Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A fé nasce em Jesus. A fé inicia-se em Jesus. Por isso que Ele é o autor da fé e o consumador da fé. O princípio e o fim. Tem muita gente que tem fé em tanta coisa, não é? Em tanta gente, em tantos ídolos. Queridos, a Bíblia é clara. O autor da fé é Jesus. Então é nele, em Jesus, o modelo de quem triunfa sobre as emoções e aquele que sustenta a nossa fé. E depois, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Então, nesse tempo, escute a palavra de Deus. Adote uma rotina de atividades diárias, onde você contempla o controle emocional, onde você filtra os estímulos estressantes da mente, onde você exerce uma fé, onde você faz um devocional, lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, para que ela dê frutos e ela fortaleça os seus padrões de pensamentos, a fim de que você triunfe sobre as emoções e sobre a mente. Amém? Sobre os pensamentos. O autor da fé é Jesus. Só Ele é o autor da fé. E só nele nós podemos confiar. Depois, apegue-se, como diz Hebreus 2:1, apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais você se desvie.
Então se apegue às verdades da palavra de Deus para você não se desvencilhar o seu caminho. Então o que é apegar? É guardar no coração. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é isso? É meditar. Guardar no coração, é ficar meditando na palavra do Senhor. Amém? Então fé é uma esperança de que Deus é fiel. Medo é o contrário. Medo não tem esperança de que Deus é fiel. Mas você, assim como Jesus, nos seus momentos de crise emocional, você vai crer e confiar de que Deus é fiel e é bom. Ancore. Coloque uma âncora nas suas emoções. E essa âncora precisa se chamar fé em Jesus. Confiança nos procedimentos dele para com a nossa vida. Fiquei feliz com esse vídeo. Espero que tenha edificado a sua vida. Vai, compartilha, tá certo? Assina o meu canal no YouTube, compartilhe com amigos, dá um like ou um dislike, não é? E Deus te abençoe. Controle suas emoções, exerça fé em tempos de pandemia.